Iniciando com você, J. Lacerda, o comentarista crítico, porém imparcial. Final de semana de invencibilidade para o futebol cearense no Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Fortaleza venceu o Vitória. No Castelão, o Ceará empatou em São Januário com o Vasco. Na Série C, o Floresta empatou com o Londrina fora de casa. No próximo final de semana, na Série A, Ceará recebe o Bahia. No Castelão, o Fortaleza vai jogar fora com o Palmeiras. E o Floresta, no Domingão, recebe o São Bernardo na Série C. É com você, Lacerda. Beleza, Mário. O final de semana foi bom. De alguma forma, pelas circunstâncias, se não ocorreram 3 vitórias, ocorreu apenas uma e 2 empates, ainda assim foi bom. Se a gente olhar na tabela e olhar como as coisas ocorreram, foi tudo tranquilo. E ainda bafejados pelas combinações de resultados. Mais ainda o Floresta, que a gente dizia que iria enfrentar um adversário complicado em Londrina, mas o Londrina está com problemas. O time não tem a mesma força da fase de classificação. Empatou de novo, a torcida não gostou, houve infelizmente agressão a jogadores, ao menos 3 jogadores do Londrina foram agredidos na confusão. Isso piora a situação, o emocional dos jogadores vai lá para baixo. Quer dizer, você não pode sequer empatar, porque aí vem a agressividade, claro que ninguém gosta de empatar, de perder, mas pô, você vai fazer o quê? Agora, você vai disparar agressão contra os jogadores porque empatou o jogo, porque você quer subir e vem aquela ameaça de que você não vai conseguir subir. Pô, não dá para ser assim, né? Mas foi assim. E em alguns casos tem sido assim. Isso não é legal. E lá em Londrina foi ruim. Foi difícil para o pessoal deixar, inclusive o estádio, o VG Dias, assim que é chamado o estádio Vitorino Gonçalves Dias. O Londrina poderá perder mandos de campo. Vai ficar ruim para eles lá, com essa pantomima que a torcida aprontou ontem. E para o Floresta foi bom. Floresta segurou a pressão, muita pressão. O goleiro Demerson tá saindo melhor que a encomenda, hein? O Dalton machucado lá e ele tá indo bem. Legal quando você tem um goleiro reserva que entra e vai bem, e vai assim. Por isso que você tem que ter 2 goleiros do mesmo nível, paciência. Um vai ficar no banco de reservas até chegar a oportunidade. E agora o Floresta vai ter a oportunidade em casa contra o São Bernardo de fazer o placar. Por favor, Floresta, faça o placar aqui em Horizonte. Você teve a oportunidade já de fazer contra o Caxias, não fez. Faça agora. E o São Bernardo é um adversário que o Floresta já ganhou, se eu não me engano, 2 vezes. Então faça o placar e assuma a ponta, a liderança do grupo A. Porque o grupo B já vai sendo bem definido aí, as coisas já estão começando a ficar encaminhadas. A Ponte Preta já se destacou, já pegou a dianteira, já vai marcando território ali no grupo B, né? O Guarani está na 2ª posição, Náutico, Brusque vem a seguir. Então é isso aí. Então, desse ponto de vista, Mário, amigos da Assunção, foi bom o empate do Floresta lá fora. Continua tudo igual, os 4, Londrina, Floresta, São Bernardo e Caxias, estão todos alinhados, com 2 pontos ganhos. Tá joia? Tá beleza. Agora é não perder a oportunidade da 3ª rodada. Vamos para outro jogo. O jogo do Ceará, que foi ontem. Foi bom também, pelas circunstâncias. Poxa, o Ceará estava perdendo, era o jogo. O Ceará perdeu um jogador aos 28 minutos do 2º tempo. O Ceará tinha um adversário jogando em casa, com a torcida. Motivação lá em cima. Corrido o jogo, muito corrido. Mas tem uma vantagem jogar contra o time do Diniz. Porque o dinizismo vai sempre te oferecer uma oportunidade
de tirar proveito do erro da defesa dele. Que ele insiste, tem que sair jogando, tem que dar 300 toques na bola antes de sair lá de trás. Se o zagueiro tiver apertado, não pode dar chutão, não pode dar um passe mais longo, não pode fazer outra coisa qualquer. Tem que sair tocando, costurando ou driblando. É um perigo. É um perigo. E o Ceará fez um gol e poderia ter feito mais. Acontece que o Ceará tem que cuidar também da cozinha, porque o Vasco estava numa pressão de fazer gosto, meu amigo. O jogo estava corrido. E tem um cara lá chamado Verrete que você não pode cochilar com ele, não. Né? Ainda tem o Coutinho, né? Como ainda joga bola o Coutinho, né? Então, Coutinho é só na bandeja pro Verrete. Se você deixar o Coutinho ajeitar pro Verrete, é saco. E o Ceará tinha que cuidar disso e cuidou. Jogo corrido, jogo disputado, jogo físico, jogo viril em outros momentos. E o Ceará segurou a onda. Estava perdendo lá pro final, já quando estava com 10 jogadores. O Rodriguinho entrou muito pesado. E a lei é clara, a regra é clara. Entrou chapado, acima do tornozelo, na canela, é cartão vermelho. Pisou no pé, amarelo. Entrou chapado, desceu, ele entrou chapado e desceu lambendo a canela do adversário, um pouco acima do tornozelo. Aquilo fratura, aquilo arrebenta o tornozelo. Tanto assim que depois o Barros foi substituído. Não conseguiu ficar em campo. Foi substituído. Então o Rodriguinho expulso aos 28 minutos. Ele entrou, o jogador fica pilhado no banco, sabe? Aí o treinador, ele fica ali ouvindo as historinhas do treinador, reclamando e tal, orientando. Tem treinador que fica falando o tempo todo, conversando, olhando pro banco, falando, e já inclusive orientando os caras que estão no banco, porque quando eles entrarem, já sabem o que é que o treinador, né, tá querendo, tá insatisfeito. Ele já é uma espécie de orientação a conta-gotas. O cara fica pilhado. Quando ele entra no jogo, ele quer resolver de uma vez só. E não dá para resolver de uma vez só. Tem que resolver no tempo certo de cada coisa. Então ele entrou no jogo para dar um equilíbrio ao meio-campo. Acontece que aí ele resolveu parar o cara na pancada. Não pode. Não pode. Como ele é um jogador forte, terminou prejudicando. Porque o peso veio depois e o Ceará tomou o gol e quase complica a vida do time. Quase. E o Condé é largo, hein? Ele faz as alterações e agora o Ceará tem um banco melhor, né? Ele faz as alterações, os caras entram e terminam fazendo o gol. O Fernandinho que chutou e o Pedro Henrique que meteu a bola para dentro. Então deu tudo certo. Foi um empate também, 2-2, com um sabor ali discreto de vitória e com um amargo de fel na boca do torcedor do Vasco da Gama e do próprio time do Vasco, que viu escapar ali, escorrer pelas mãos mesmo, uma vitória que deixaria o Vasco na 13ª colocação. Subiria 2 casinhas, ficaria bem legal. Então ele continuou por ali, na zona de ameaça de rebaixamento. Ali tá, todo mundo ali tá a perigo ainda, porque ainda tem muitos jogos ainda para reverter a situação. O Ceará também perdeu o Fabiano, né? Pelo 3º cartão amarelo. Rapaz, não tem jeito essa turma aí, mas o jogo estava corrido mesmo. Estava difícil, estava para pirão, o jogo estava pesado e se for para cometer a falta e levar o cartão, que cometa a falta e leva o cartão. Tem que ter cuidado para não ser o vermelho, né? Se for amarelo, é o amarelo, não tem jeito, fica fora. E o outro jogo, o do Fortaleza aí, não tenho o que dizer. Ganhou o jogo, ganhou 3 pontos, não sai ainda da zona de rebaixamento, todo mundo sabia disso, mas todo mundo queria e era necessário que vencesse o jogo, para dar ânimo novo, para marcar também os 3 pontos, subir um pouco na tabela, para que o treinador pudesse chegar chegando, e chegou chegando. E todo treinador, quando chega, eu não fico olhando se ele vai motivar ou não,
se o time vai ficar motivado ou não, se os jogadores que estavam fora vão a partir de agora se motivarem porque acham que vão ter possibilidade ou não. Para alguns não muda nada, para outros também não muda nada. Quem está fora, quem está dentro, está dentro. Uma coisa ou outra que pode acontecer, mas se o jogador estiver fora, porque ele não está jogando bem, porque ele não está bem fisicamente, porque ele não está animado, porque ele está abatido, porque ele está cabisbaixo, ele vai continuar fora. Só vai entrar se ele melhorar no contexto, ou geral ou específico, seja lá o que for. Então, o que o treinador tem que apresentar é trabalho diferente. E nesse aspecto, o Palermo apresentou um trabalho diferente. Que eu falava aqui, no caso do Renato Paiva, melhorou, sim, melhorar só um pouquinho, porque o time correu um pouco mais, porque o time ficou um pouco mais alegre, só isso não é suficiente. Melhorou quando o treinador colocou em campo uma prática de jogo diferente. Aí sim, quando ele colocou em campo uma situação completamente diferente do que a gente via. Aí sim. E uma situação que incomoda o adversário. Qual era o problema? Fortaleza não incomodava o adversário. O Fortaleza era o tempo todo assediado na defesa. O tempo todo bombardeado. E aí tome culpa no goleiro. Pobre do Magrão, que levou, pagou como Cristo. Sempre tem que ter o Cristo, né? O Cristo dessa história terminou sendo o Magrão. Com aqueles gols que ele tomou, naquele jogo lá. Por que ele tomou os gols? Eu disse aqui na época. Tomou os gols porque tinha que ter tomado. Porque saíram na cara dele. Se saírem na cara do João Ricardo, ele vai tomar também. Ou vai cometer a penalidade. Pode ver aí, todos os jogos tem lance em diagonal. Essa aí é em diagonal. Se o goleiro não for rápido, se ele não conseguir pegar na bola primeiro, ele vai cometer a falta, vai cometer o pênalti, ou vai tomar o traço e vai levar o gol. Tem jeito, rapaz. É beabá. Quem joga qualquer bolinha de praia sabe disso. E o que aconteceu com o Fortaleza nesse jogo foi uma mudança completa. Variação de sistema dentro do jogo. Teve um momento que o Fortaleza tinha 3 zagueiros e fazendo com Pierre o verdadeiro líbero, que se faz com volante. Líbero não se faz com zagueiros, faz com volante. A não ser que você tenha já um fixo de 3 zagueiros, mas você coloca um zagueiro de centro que sai. E eu dizia todo o tempo, quando o Davi Luiz estava aqui, o Fortaleza tem um líbero. Não pode botar ele para jogar correndo atrás de atacante, nem jogar de lado. Bota ele de líbero. Com 2 zagueiros bons, ele só ia jogar tranquilo, sem problema. O Pierre fez isso em determinados momentos do jogo. Olha que eu sempre cobrava o Mancuso, que nunca ia na área, o Pacheco, que dificilmente ia na área. Eles dois foram à área. O Pacheco fez gol. O Mancuso não fez o gol porque o Breno pegou a bola e fez o gol. Mas o Mancuso ia chutar a bola. Olha como o Prior. Alguém percebeu que o Prior jogou diferente? O Prior não jogou pela esquerda, jogou pela direita. Aproximando com Pikachu, que faziam ali uma aproximação, sempre triangulando, que eu falei aqui, que o treinador gosta de jogar no sistema básico de 4-4-2, mas sempre variando, com alguém que sai do meio para frente, pulando os laterais para fazer número na frente, com triangulações pelos lados. Foi o que aconteceu. O gol do Pacheco é enfiada de bola, que veio do meio do Matheus. E vai acontecer isso sempre, vai ser difícil do time adversário marcar, porque você se desmarca, porque você roda e você ataca com muita gente. Por isso que o Vitória teve dificuldade de sair. O Arcanjo começou a pegar a bola e meter lá na frente, chutar na frente, rifando a bola. E o que acontece? O atacante vai estar sozinho no meio de 2, 3 zagueiros. Não tem como ele ter a bola. A bola vai bater e voltar. Você também não tem como sair, a não ser que seja no dinizismo. E aí, Fortaleza vai jogar com o Vasco, não vai? Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. Ou eles vão mudar disso dentro do jogo, se fizerem, vão ter problemas com essa marcação adiantada que o Fortaleza fez.
não é só marcação adiantada, é marcação com número de jogadores. Marcação adiantada com número volumoso de jogadores. Então você sufoca verdadeiramente o adversário, que ele não tem como sair tocando. Porque você faz uma série de barreiras. Se ele passar por um, tem o outro atrás e tem o outro atrás. Então não tem como, é como você fincar assim varetas, ó, zigue-zagueando, né? E você jogar a bola, você não vai conseguir passar a bola reta, você tem que sair zigue-zagueando. E se você errar, sai de um poste e bate no outro. Então é método de jogo, é o impacto que o time faz no adversário, tudo isso, e aproveitar, ser eficiente. O Vitória teve pouca chance no jogo, mas se tivesse sido eficiente, teria feito gol. Teve bola na trave, assim como no início do jogo o Kaiser teve uma bola que assodadamente, apressado, ele tenta, bate no gol de perna direita, que não é a boa dele, de chute, e a bola sai à direita do João Ricardo. Então assim, apressadamente também, não dá. Você tem que ter calma, tem que esperar a aproximação de um companheiro. E como o Fortaleza jogou, e cada jogador tinha sempre um companheiro próximo, percebeu? Tinha sempre alguém sobrando para receber a bola. Bem característico do futebol argentino. Por isso que eu disse aqui, uma das vantagens é que Palermo vai chegar e encontrar um vestiário argentino. Palermo é como se ele estivesse treinando na Argentina. Ele não mudou. Ele vai treinar um time argentino com alguns jogadores brasileiros. Então essa é uma vantagem que ele vai ter. E os caras entenderam bem a proposta de jogo dele, até porque já conhecem essa proposta de jogo. E também, eu nunca consegui entender esse negócio do cara dizer que precisa 1 mês, 2 meses para entendimento do jogo. Ele pode precisar para outras adaptações, mas para entendimento de jogo, um cara que é profissional, que já entende de tática, já é habituado a treinar, ó, tá certo, você vai ter alguma dificuldade, mas para precisar aprender. Até o próprio Voivoda, eu ouvia ele dizer isso algumas vezes. O jogador está treinando para entender a mecânica do jogo que a gente joga, que a gente aplica. É um negócio assim meio, né? Mas tudo bem, eles falam, tá tudo certo. Mas enfim, Fortaleza apresentou novidades no jogo jogado, dentro de campo, que a gente poderia ficar conversando aqui eternamente, e isso funciona. Funcionou sábado e poderá funcionar em outros jogos. O teste de fogo é contra o Palmeiras. É um teste bom, não é obrigado que ganhe, não é obrigado que vá alopradamente também para cima do Palmeiras, tem que respeitar o Palmeiras, porque se você também não respeitar, você pode sair, né, bombardeado, e acredito que Palermo vai saber o que fazer para jogar diante do Palmeiras. A partir de agora é assim, ter cuidado com o jogo de fora. Por exemplo, para o Vitória foi péssimo esse resultado, para o Fortaleza foi ótimo. O jogo de casa você tem que ganhar. O jogo de fora, se não puder ganhar, empate, porque perder é péssimo. Então, no geral, foi bom, Mário, o final de semana. Aguardemos então o que vem por aí, porque a cada semana vai ser uma decisão. Floresta que já está na decisão mesmo, de verdade, bem pertinho. E os outros tem tempo ainda, mas é cada semana uma decisão, Mário. Agora tire as crianças da sala aí. Bote no 5, 7 da noite, vira a chave, que a turma da beleza vai desfilar. Com Wilton Bezerra no comando, tá bom? Canal 5. Beleza. Valeu, Lacerda, comentarista crítico, porém imparcial.